Olá pessoal, tudo bem? Elias Jabur aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende nessa onda que o pessoal quando grava fala isso, né. A gente vai seguir aqui aquele esquema sendo fiel às pessoas que estão votando na no nosso WhatsApp, nos temas a serem abordados, né. Então na semana passada, nós tratamos do 15º Plano Quinquenal, né, e eu fiz aqui a questão de falar um pouco da história dos planos quinquenais. Eu acho que é importante isso, né, para quem quiser adquirir uma cultura marxista, uma cultura socialista, como o exercício do poder sobre o socialismo acontece, né. Acho que foi interessante o programa anterior. E hoje aqui, o escolhido foi um tema que para mim é muito caro, né, porque é a chamada nova economia do projetamento, né, que é a minha linha de pesquisa que tem sido consagrada nos últimos anos, que é uma teoria que nós estamos tentando construir. Ouso dizer que é uma teoria do socialismo para o século XXI, partindo evidentemente da sua experiência mais avançada, que é a experiência chinesa, e teoria essa que tem tido muitos avanços nos últimos anos. Desde o primeiro artigo que nós escrevemos, né, falso engano, sobre projetamento em 2020 ou 21, até hoje, nós avançamos muito, são vários artigos acadêmicos por mim assinados sobre a nova economia do projetamento. Existem 2 edições da revista Princípios sobre a nova economia do projetamento, né. Já fiz apresentações na China e artigos na China sobre a nova economia do projetamento, e também tem mais. O próximo livro nosso que nós vamos lançar sobre a China, que aliás, pessoal, a capa tá linda do livro, eu já tô avisando, dando um spoiler, a capa tá linda, vai ser lançada em breve, tá. É basicamente sobre como que essa nova economia do projetamento funciona no país, né. Porque aí como que fácil, eu fiquei na China há 2 anos, quase 2 anos, 1 ano e 7 meses, e nos finais de semana durante a semana quando tinha tempo eu pesquisava, em loco, em fábricas, empresas, viajei o país inteiro, né. Nós podemos chegar, tanto eu quanto o Holland Boy, a nova síntese sobre isso. Ou seja, é uma teoria que está se consolidando, no campo daqueles que querem compreender o que é o chamado socialismo do século XXI. E eu particularmente tenho muito orgulho dessa trajetória iniciada comigo e com o Alberto Gabrielli, com Alexis Dantas, com o Carlos Espíndola, com Javier Vadel, ou seja, existe uma galera já operando, elaborações sobre a nova economia do projetamento, né. Então acho que é uma teoria que vai se consolidando como uma teoria, robusta para entender o socialismo do século XXI. Mas vocês vão perguntar para mim: "Por que é nova? Por que projetamento?". Pessoal, é nova porque ela já existiu antes, tá. Eu vou falar bem rapidamente aqui, Inácio Rangel, que é um pensador que eu tenho como o mais destacado autor brasileiro, mais completo pensador brasileiro, talvez o marxista mais capaz que a América Latina produziu. Ele era um homem interessado nas grandes questões envolvendo capitalismo e socialismo, era essas as grandes questões do Rangel. E o Rangel, em 56, ele lança um livro chamado Desenvolvimento de Projeto, em que ele já vai tratando do quê? Que existe algo novo aparecendo, que é uma economia de projetos, ou seja, e que essa economia deve se constituir enquanto uma ciência, tá. Esse livro é maravilhoso, é um livro até fácil de ler, gostoso, que é chamado Desenvolvimento de Projeto. Em 59 ele lança a bomba, do meu ponto de vista, que é Elementos de Economia do Projetamento. Aos menos avisados, que é um livro de economia escrito para engenheiros, então é muita microeconomia, é um livro difícil de se ler. Eu só fui entender esse livro na minha 8ª leitura dele, inclusive, né. Ele é um livro que se nós vamos observar o objeto dele, ele tá primeiro construindo, a partir dessa publicação, um sistema empresarial fora do sistema de preços. O que significa isso, pessoal? União Soviética. Então ele claramente nesse livro ele está documentando a mais avançada economia baseada em projetos da época, que era a União Soviética, mas também a reconstrução europeia também é um marco fundamental da economia do projetamento. Por quê? Porque o projetamento em tese, pessoal, em tese, ele originalmente, ele é algo intermediário ao plano. Para nós hoje o projetamento ele é um salto qualitativo em relação ao planejamento, mas ele é uma marca característica do seguinte, ou seja, o projetamento, ele é a expressão máxima da capacidade humana de construir o seu destino ao seu bel prazer, né, respeitando evidentemente as leis da natureza, as leis da sociedade. E dos 2 lados da cortina de ferro, estava acontecendo isso. Na União Soviética, pela via da socialização dos meios de produção, que isso capacitava o Estado a fazer isso, e também na Europa Ocidental, a partir do quê? A partir da utilização da socialização de investimento e do princípio da demanda efetiva, né, como forma de domar o ciclo econômico, né. Então dos 2 lados da cortina de ferro, existiam economias baseadas em projetos, sendo que a União Soviética
era a mais avançada em relação a isso. Essas economias de projetamento, né, elas têm como base um princípio muito que parece que é simples, mas não é. O Rangel parte do seguinte: para entender o projetamento, nós temos que entender, primeiro, a relação 2 categorias fundamentais, projetamento: custo e benefício. Isso é o fundamental. E a razão enquanto denominador comum dessa relação custo-benefício. Ou seja, já não é a maximização do lucro, já não é o interesse empresarial, né. Então, quando se coloca a razão na conversa, né, o Rangel traz de Aristóteles isso, ele passa a definir a relação custo-benefício a partir de um denominador comum, que seria a razão, muda-se completamente o paradigma econômico a partir de uma economia de projetamento. Ou seja, se a maximização da utilidade, a maximização do lucro era o objetivo de uma economia, com a economia do projetamento, o objetivo passou a ser, vamos dizer assim, o bem-estar da sociedade, né. Ou seja, o Rangel transforma em ciência a construção de uma sociedade orientada para a construção do bem-estar comum. Essa é a melhor definição da economia do projetamento. E aqui, pessoal, nesse livro, e evidentemente ele está olhando para a União Soviética, né, existe uma série de questões que são levantadas. Primeiro, né, o Rangel diz nesse livro uma coisa que é muito interessante, que é a seguinte: a economia do projetamento, o projetamento é parte de um movimento de renovação da economia, aonde a microeconomia e a macroeconomia, elas deixam, vamos dizer assim, não desistir, mas a dicotomia entre uma coisa e outra deixa de existir. Por quê? Porque a economia do empresário, ou seja, que é a microeconomia, a economia da empresa, a economia da firma, ela vai sendo lentamente se subordinando ao quê? A macroeconomia, que é o quê? A economia da sociedade, a economia do Estado, a economia do bem geral da sociedade. Ou seja, existe uma fusão entre micro e macroeconomia em uma economia de projetamento, né? E isso explica muito a capacidade dos países socialistas, e a China hoje em particular, em construir grandes projetos, né, de forma muito rápida, e mais do que isso, né, aonde as estruturas de oferta e demanda das cadeias produtivas envolvidas, elas acabam se equalizando ao longo do tempo, algo que é impossível sob o capitalismo. Isso pode parecer complicado de entender no primeiro momento, pessoal, mas isso é uma tecnicalidade do projetamento, né, e aliás nós vamos explicar muito bem isso, nesse próximo livro. Então acho que esse é o movimento. Agora, quando nós falamos em razão, pessoal, quando o Rangel fala em razão, e se quem lê esse livro, por exemplo, passa batido, no meu caso, aquilo me chamou a atenção desde o começo, tá. Razão, ela coloca uma pulga atrás da orelha. O que o Rangel está querendo dizer com isso? Você vai lendo, o Rangel é cheio de malandragem, uma hora ele tem uma linguagem neoclássica, uma hora uma linguagem marxista, uma hora, mas o Rangel era o Rangel, né, figura espetacular, né, um intelectual gigantesco, né. Ele coloca, pessoal, que essa economia onde a microeconomia ela é superada pela macroeconomia, ou seja, os interesses da empresa capitalista, da empresa privada, tem que se subordinar aos interesses da sociedade. O papel do economista de projetos ou dos profissionais envolvidos na elaboração de projetos, qual que é, pessoal? A de circunscrever o desemprego enquanto uma circunstância restrita ao capitalismo. Então, uma economia de projetamento é uma economia em que os homens e as mulheres envolvidas na elaboração e escolha de projetos, elas têm que ter uma característica, elas têm que ter uma coisa em mente, que é qual? A de que o desemprego, ela não pode ser uma característica daquela sociedade. Então, se um projeto ele for gerar desemprego estrutural, esse projeto vai ter que ser deixado de lado um tempo até que ele possa voltar para ser implementado. Caso contrário, ele será implementado, ou seja, o desemprego ele passa a ser forçosamente a se restringir uma circunstância do capitalismo. Cara, pessoal, isso é uma coisa muito impressionante, porque hoje a China, por exemplo, já entrando aqui um pouco na China, a China hoje ela tem uma massa de pessoas que trabalham com planejamento e projeta e elaboração de projetos, cara, que elas só pensam nisso. Como gerar 13 milhões de empregos urbanos por ano. Eu falo aqui o seguinte, a China nos últimos 200 anos, os últimos 200 anos, ó, últimos 10 anos, ela tirou do campo e colocou na cidade 200 milhões de pessoas. Nos últimos 10 anos, ela gerou 130 milhões de empregos urbanos. Vocês imaginam, pessoal, o grau de racionalidade, o grau de inteligência coletiva aplicada para esse fim? Eu ainda não tenho condições de aferir
essa inteligência coletiva empregada para essa finalidade. O fato é que a China se urbanizou sem os males do processo de urbanização que o capitalismo cria, favelização, etc, etc, né, enquanto que ela conseguiu gerar e tem conseguido gerar 13 milhões de empregos urbanos por ano. E para isso, pessoal, você tem que ter uma massa de pessoas que são capazes do quê? De observar o tempo inteiro e just in time, quais são os pontos de estrangulamento da economia, como fazer com que esses pontos de estrangulamento sejam desatados e, para isso, quais são as mudanças institucionais que deverão ser elaboradas com a finalidade desses pontos de estrangulamento serem desatados. Isso é algo simplesmente impressionante. Isso é a China hoje. Voltando ao projetamento, ou seja, para vocês terem uma ideia de como a coisa funciona. Essas economias baseadas em grandes projetos, ou seja, elas existiram com muita força até o final da União Soviética. O projetamento, o Rangel fala que ele é produto de 3 circunstâncias históricas, né. A Revolução Russa, quando a planejamento econômico passa a ser um instrumento de governo e se prolifera para o mundo afora, né. O surgimento do capital financeiro, né, até porque as economias socialistas e capitalistas são economias orientadas ao crédito, né, e pelo crédito, e também o consenso keynesiano. Então o projetamento ele é o fruto desses 3 momentos históricos, né. A experiência de projetamento, elas acabaram, né. Aquilo que o Rangel escreve em 59, ela acaba. Ela acaba. Com o quê? Com a financiarização, e não somente com a financiarização, com o surgimento do quê? O ressurgimento, quer dizer, né, do keynesianismo militarizado. O keynesianismo militarizado surge na Alemanha primeiro com Hitler, depois surge o consenso keynesiano orientado à construção de sociedades baseadas em projetos e baseadas no welfare state, ou seja, estado de bem-estar social, como uma resposta à ascensão do socialismo, só que tudo isso acaba com o final da União Soviética e continua acabando, pessoal. Elas continuam acabando. Para qual finalidade? Em prol de uma economia financiarizada, né, ou seja, essa história de microeconomia, se submetendo à macroeconomia acaba, ou seja, a dinâmica de acumulação, que passa a ser dominante, passa a ser aquela baseada na finança, ou seja, a finança subordina a produção, subordina a sociedade aos seus interesses, né. E mais do que isso, as economias, principalmente a economia dos Estados Unidos, são economias cada vez mais orientadas à guerra, ou seja, então a impressão que se passa para quem leu Inácio Rangel nos anos 90, por exemplo, é de que aquela proposta dele acabou. Aliás, o Rangel dizia que era o livro mais interessante que ele escreveu, mas o que foi menos lido. Eu acho, inclusive, que esse livro, Elementos de Economia de Projetamento, ele seria tranquilamente prêmio Nobel de Economia se fosse escrito em inglês. Aqui a gente só tem 20 minutos, não tem como a gente aprofundar muita coisa em relação à literatura sobre isso, né, mas no nosso próximo livro a gente vai tratar disso daí. Pois bem, o caso da China, pessoal, que eu passo a tratar isso, vou contar uma história muito particular. Em 2018 eu passei por problemas particulares muito grandes, né, tô aqui publicizando aqui que eu passei por problemas, de ordem profissional, de ordem pessoal, muito profundos, ou seja, eu assim, enfim, eu entrei em parafuso completo. E a forma que eu encontrei de buscar forças para superar esse momento que foi muito difícil da minha vida, talvez tenha sido o momento mais difícil da minha vida, foi de me entregar completamente à elaboração teórica. Eu passei a ter um hiperfoco completo na construção de um pensamento particular sobre a China, né, que se inicia com a ideia, que hoje já é uma ideia força, que para os chineses inclusive uma descoberta científica, de que a China, a partir de 78, é uma nova se constituiu enquanto a primeira experiência de uma nova classe de formações econômicas sociais. E aqui é eu e o meu irmão, parceiro, amigo que faleceu, Alberto Gabrielli, um gênio. Nós criamos essa ideia. Nós popularizamos essa ideia nos 45 mil exemplares de China, o socialismo do século XX e XXI que foram vendidos, né. Então ali começa uma caminhada particular em que passa a desafiar todas as escolas de pensamento, eu passo a desafiar todas as elaborações reinantes sobre a China de capitalismo de Estado, capitalismo liberal, né, aquelas que marxistas inclusive, que absorvem a ideia de fim da história. Então nós colocamos uma cunha no debate sobre a China, quando nós falamos que a China é uma nova formação econômico-social, né. Mas falar que é uma nova formação econômico-social não é suficiente, nós tínhamos que preencher a caixa vazia dessa nova formação econômico-social, dessa elaboração. Então nós fomos percebendo, tanto eu quanto o Alberto, também Alexis Dantas, Carlos Spínola, toda essa galera, né,
de que existe uma dinâmica a partir de 78 que ela vai se consolidando, se tornando inclusive uma lei objetiva do processo de desenvolvimento socialista na China, que é a seguinte: do o do setor público da economia, né, se transformando cada vez mais qualitativamente, ou seja, ela vai dando saltos de qualidade. Então surgem as empresas, os conglomerados empresariais públicos em 94, surge imenso sistema financeiro público na China, orientado ao crédito, que significa que surge uma economia monetária de produção na China, com capacidade de gerir grandes pacotes fiscais, né. Então existe surge uma economia socialista moderna, né, baseada na propriedade pública dos meios de produção, na da no meio de produção e finança, ao lado dela, milhares de empresas privadas que vão se tornando cada vez mais não públicas, né. E por outro lado, além desse salto qualitativo de Estado, também surgem empresas privadas, né, que se a maior parte das empresas chinesas são privadas, né, o que não significa que elas dão o tom do desenvolvimento do país. Elas são beneficiárias dos ciclos de acumulação que surgem no setor público da economia. Também essa é uma diferença entre capitalismo e socialismo. Pois bem, pessoal, então nesse processo de reconstrução pessoal pelo qual eu passei naquele momento, eu passei a estudar muito, de forma muito detida, né, vamos dizer assim, tanto os planos quinquenais, quanto os ciclos institucionais que foram sendo inaugurados na China. Porque uma economia, ou uma formação econômico-social, ela evolui a partir de ciclos de inovações institucionais. Então, aí eu chego a essa conclusão que eu coloquei aqui, do Estado ter aumentado o seu alcance qualitativo e o setor privado, do ponto de vista quantitativo. E quando vou estudar a crise financeira de 2007, 2008 e 2009, e vou observar como que a China reage àquilo, aquilo me assusta completamente. Para muita gente, a aplicação de ideias antigas, né, keynesianas, por exemplo, ou schumpeterianas, né, antigas, de forma criativa, para mim era uma outra coisa. Por quê? Existe uma intervenção em massa na China, né, do Estado na economia, a partir de um pacote fiscal de US$ 600 bilhões, né. Só que esse pacote fiscal, ele executa cerca de dezenas de programas de aceleração do crescimento, nosso PAC, de forma simultânea, o que significou na minha cabeça, ao analisar aquilo, que as relações de ser humano e natureza atingiram um patamar superior na China. E que, portanto, quando isso acontece, pessoal, porque as teorias elas surgem de que forma? As teorias elas surgem a partir do quê? A partir da mudança da realidade. Quando muda a realidade, novas teorias, categorias e conceitos devem aparecer para dar conta da totalidade. As teorias antigas, elas podem entregar o máximo, no máximo, o particular, mas não mais o universal. Então, na minha cabeça, a China se transformou em um desafio teórico gigantesco a partir do quê? Dessa mudança de qualidade que se expressa numa elevação da capacidade humana de intervir na realidade. Porque entre um modo de produção e outro, que acontece exatamente isso, ou seja, acontece o quê? Uma elevação da capacidade humana de intervir na realidade. E o que acontece na China nos últimos 20 anos é exatamente isso, uma elevação da capacidade humana de operar sobre a realidade. Então a gente fica perdido, porque, ó, as teorias ortodoxas, heterodoxas não explicam mais a China, ok, tal, mas ninguém quer me dar ouvido para isso, quem sou eu na fila do pão, né. E o mestre Márcio Henrique Monteiro de Castro, pessoal, que foi estagiário do Rangel, e é um dos maiores economistas brasileiros vivos até hoje, né, ele já vinha falando há muito tempo para mim: "Elias, leia Elementos de Economia de Projetamento, ali você vai dar vazão a muitos dos seus dramas". Eu lia, só que eu não entendia, né. Quando eu passei a entender, né, eu cheguei à conclusão, juntamente conversando com meus companheiros de pesquisa, de que olha, talvez na China esteja emergindo uma nova economia de projetamento. Nova porque tem outras características, né. Então, por exemplo, a China hoje, por exemplo, ela cada vez mais, na medida que o setor privado chinês vai se transformando em um setor não público, né, à medida que os bilionários chineses e milionários chineses, eles são obrigados a se retratarem cada vez mais ao Partido Comunista, ao invés de fazer o que eles bem entenderem, né, vai se operando na China uma fusão da microeconomia e macroeconomia. Hoje o setor privado chinês é obrigado a se adequar aos planos quinquenais. Né, isso é o que lá atrás o Rogério escreveu. Nem sempre o que é bom para o empresário é bom para a sociedade. Portanto, uma economia de projetamento deve ser uma economia orientada ao aumento da utilidade per capita, né, ou seja, aumento do bem-estar per capita. E para isso, o setor empresarial privado vai ter que se adaptar a uma nova realidade. Quando a gente observa, por exemplo, que a China, ela ela intervém na realidade dessa forma a partir de 2007, 2008, 2009 e até hoje, né, cada dia é uma novidade na China.
Cada dia uma grande novidade. E que nós descobrimos a partir de do que nos 11º plano quinquenal surge um Sistema Nacional de Inovação Tecnológica, com um ecossistema, e dentro desse ecossistema surgem inovações tecnológicas disruptivas, e mais do que isso, é porque o 5G, o Big Data, a inteligência artificial, o computador quântico, ou seja, o Estado apreende essas inovações tecnológicas disruptivas e não aplicam elas para fins tão e somente de elevação da produtividade. O Estado se apropria dessas inovações para fins do quê? De elevação da capacidade de planificação do país. Então, uma outra particularidade que surge nos últimos 50 anos na China, 40 anos, 45 anos, o quê? Um aumento, da capacidade do quê? De previsão da economia. E não somente isso, vão surgindo na China novas e superiores formas de planificação econômica. Pessoal, quando eu olho para o Rangel e vou ler aquele negócio, que ele fala a relação custo-benefício e falo da razão como denominador comum, ali eu encontro uma chave teórica para ser desenvolvida muito grande. Porque o que acontece no fundo? Existe um Estado, existe um partido comunista que orienta esse Estado, que controla esse Estado. A partir do quê? A partir das demandas da sociedade, das demandas da base do Partido Comunista, que pressionam o partido do Estado para fins de mudança qualitativa. E quando eu observo, pessoal, que existe uma utilização na mais larga escala de inovações tecnológicas disruptivas para fins de geração de 13 milhões de empregos urbanos por ano, para o ordenamento territorial, com a finalidade de colocar 200 milhões de pessoas, tirando do campo e colocando na cidade em 10 anos. Quando existe o surgimento de cada vez de complexos urbanos, né, Shenzhen, Xangai, Pequim, altamente inteligentes, já chamadas smart cities. A que conclusão que eu chego, pessoal? Chego à conclusão de que renasce na China uma nova economia de projetamento. Essa economia de projetamento, ela tem como o quê? Ela tem uma característica que entrega o quê? Uma caracterização do socialismo para o nosso tempo. Porque eu não fico numa zona de conforto em que, olha, o socialismo ele é a abolição da propriedade privada, como isso não é possível hoje, e nunca aconteceu até agora, eu vou ficar esperando isso aqui, fazer um discurso de agitação aqui, vou, sabe? Não, nós temos que estar buscando o tempo inteiro como que o conceito se manifesta no movimento real. E o socialismo na China, enquanto poder político, se manifesta de qual forma? A partir da transformação da razão, a razão aristotélica rangeliana em instrumentos de governo. E na China, o que nós trazemos de novidade é o seguinte: primeiro, que esse projetamento é caracterizado por algumas irregularidades, né. Eu acho que essa questão, por exemplo, né, que afeta as economias ocidentais, ainda mais em época de financiarização, que é a incerteza, ou seja, a incerteza keynesiana. Pessoal, a China está em vias de superar essa incerteza. Por quê? Porque ela tem uma base pública na produção, na finança, que permite o maior grau de previsibilidade e o maior grau do quê? De utilização de mecanismos institucionais para fins de enfrentar o ciclo econômico. Então, a superação da certeza keynesiana é uma característica dessa sociedade. E mais do que isso, pessoal, mais do que isso, existe algo chamado destruição criativa schumpeteriana, que é a troca do velho pelo novo em termos tecnológicos, e como que a sociedade lida com isso daí. A China consegue planejar essa destruição criativa. A partir do quê? O exemplo que eu estou dando aqui desse processo de urbanização ordenada no país. E não somente isso, né, esse processo de destruição criativa schumpeteriana, ele combina esse ordenamento populacional barra territorial com avanços tecnológicos impressionantes. Então isso também deve ser parte de quando nós falamos em planificação da destruição criativa schumpeteriana, né. Então também isso também é uma outra fase do projetamento. E mais do que isso, pessoal, o projetamento da China, ela marca uma outra etapa do desenvolvimento da humanidade, aonde a dicotomia entre micro e macroeconomia vai sendo superada, o que aqui demanda luta de classe, inclusive existe luta de classe na China, mas não somente isso, planejamento e mercado se fundem, né. Por quê? Porque o projetamento, na medida em que ele pauta cadeias produtivas diversas de forma simultânea, o que é o impossível no capitalismo, ele ele restringe absurdamente a ação da lei do valor. E isso também é uma característica da China. Pessoal, por que eu tô falando tudo isso também, né? Porque se você por que a China consegue crescer, inovar, não para de crescer, não para de assustar? Porque ela construiu mecanismos como esse, mecanismos de projetamento.
ela conseguiu construir uma sociedade de projetamento e um governo baseado na ciência. Mas o mais interessante, né, o Rangel coloca nesse livro dele, e que isso é óbvio na China, eu observei isso, ouvi, ninguém me falou, que é o seguinte: o projetamento é um nível tal de desenvolvimento da sociedade e de desenvolvimento da governança de uma sociedade, que é o seguinte, amigo, o Estado ele consegue introduzir mecanismos de contradição no seio econômico. Ao introduzir de forma consciente esses mecanismos de contradição, pessoal, esses elementos de contradição, você vai gerar um movimento. Ou seja, a sociedade vai ter que correr atrás para solucionar aquela contradição. E essa contradição pode ser o quê? Uma inovação tecnológica. Gerar um desequilíbrio na sociedade, esse desequilíbrio vai ter que ser compensado com uma corrida das pessoas que trabalham na elaboração de projetos e execução de projetos para superar aquela contradição. Ou seja, enfim, eu teria aqui mais ficaria aqui um dia inteiro falando de projetamento, que é a paixão da minha vida falar sobre isso, né. Mas o tempo me obriga a ficar por aqui. O que que eu peço? Entra no Google, pessoal, no Google Scholar, no Google mesmo, coloca projetamento, nova economia de projetamento e busque os nossos artigos que tratamos disso aí, né. Também busque as 2 edições da revista Princípios, que trata dessa questão. Enfim, pessoal, acho que deu para ter dar um panorama geral aqui, né. Um forte abraço, um beijo no coração de vocês. Olá, olá, olê, 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 olá. Eu sou o Lindener Pareto, historiador, e tenho um convite especial para vocês para acompanharem o Provocação Histórica aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Toda quarta-feira, às 7 da noite, logo após o ICL Notícias segunda edição, convidados e convidadas que ajudam a gente a pensar o passado, a criticar o presente e a projetar alternativas de futuro para um Brasil diferente, para um mundo diferente. E se no cotidiano dificílimo do trabalho você perdeu o episódio inédito, não se preocupe, você pode assistir também toda quinta-feira a reprise, logo após o Rolê ICL, ao 12h30. Venha para o Provocação Histórica.